Hoje é dia de eclipse. No céu de hoje a gente tem o eclipse solar total em Áries. E se a gente começa a semana desse jeito, pode ter certeza que vai ser uma semana de grandes transformações, mudanças e reviravoltas. No vídeo de hoje eu falo sobre o evento mais importante desses tempos e, obviamente, sobre outros posicionamentos planetários que marcam o período entre 8 e 14 de abril. Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações e para se inscrever no canal. Seja um inscrito do canal. Além disso, acompanhe também a astróloga nas várias redes sociais, no site oficial e principalmente no Instagram, @a astróloga. Bom, bora conversar sobre essa semana? Gente, é uma semana muito importante. Muita coisa pode acontecer e ela começa, queria falar já do que a gente está trazendo do final de semana para cá, que é uma conjunção de Sol com Quirón, né? Essa é uma conjunção que vem do final de semana e vem até o começo dessa semana, que fala pra gente sobre a conjunção, a união, né, do luminário e do asteroide, Sol em Áries, Quirón em Áries. Aqui a gente está falando de trazer a consciência para as feridas que nunca cicatrizam, portanto a gente percebe, acende uma luz, um insight, uma sacada sobre coisas que estão doendo, tá bom? Juntos eles falam de percepções, de dores, de mágoas, de culpas e de sentimentos que fazem o coração da gente ficar desse tamaniquinho. Se você andou triste, pensativo ou cheio de saudade no final de semana, acho que seria legal ouvir estes sintomas, né? Que falam pra gente sobre a necessidade da gente acolher e ser acolhido com atenção e com carinho. Por que não? Essa é uma das configurações mais importantes que marca o eclipse de hoje. Bora conversar? Eclipse dia 8 de abril acontece hoje, a 19 graus do signo de Áries, é um eclipse de lua nova, portanto o início de uma lunação, e ele vai estar rolando no Brasil, anotem aí, entre os horários meio-dia e 42, então próximo da hora do almoço, até o final da tarde, por volta de 17h52. Mas o apogeu desse movimento vai estar rolando no meio da tarde, entre 15 e 15h30 aproximadamente. Se você está fora do Brasil, tente localizar, fazer a conversão aí de fuso para você perceber em que momento isso acontece no país em que você está, ok? Bom, o fenômeno é catalisador de grandes mudanças e muito pode acontecer nas nossas vidas um pouquinho antes, na data precisa de hoje, e um pouquinho depois, imaginando que há repercussões pelos próximos 6 meses. Da sua formação participam, portanto, Sol, Lua nova em Áries, Quirón, Nó do Norte e Mercúrio retrógrado em Áries. Então há muitas coisas para rever e repensar. Portanto, deixo para vocês o vídeo sobre Mercúrio retrógrado em Áries, para quem não acompanhou, tá bom? Por isso, assuntos ligados às questões simbólicas de Áries vão estar orbitando ao nosso redor nesses dias. Que assuntos são esses, tão arianos? Guerras, aventuras, comunicação, que tem a ver com Mercúrio retrógrado, mágoas do passado, que tem a ver com Quirón, e necessidades de abrir caminho para o futuro, para chamados importantes, né, que tem a ver com o Nó do Norte. Bom, queria recapitular, né, da semana passada para cá, muita coisa se atualizou. Queria falar um pouquinho de vida coletiva e vida pessoal, me tratando deste eclipse. Neste final de semana, foi marcado os 6 meses do início da guerra entre Israel e Hamas, né? Completou 6 meses. É um evento que é muito interessante a gente se lembrar que ele começou justamente ao redor do primeiro eclipse no signo de Áries, que é o signo regido por Marte, o deus do conflito, o deus da guerra. Então é algo muito pontual, muito interessante, muito, enfim, né, simbólico, assim na terra como no céu. Em alerta, a gente não sabe, né? Estamos todos em estado de alerta, a gente não sabe se finalmente Israel vem de sola e ataca Rafah como há semanas se está esperando, ou se finalmente existe algo que possa abafá-lo, e isso é possível, eu falei muito sobre isso no vídeo do eclipse, né, que ele não consiga ter a ação que ele gostaria de ter neste momento, quem sabe atendendo a um chamado de um cessar-fogo
temporário. A gente imagina que seja temporário, tá bom? No cativeiro, entre ruínas, inocentes, famintos, dos dois lados, entre israelenses e palestinos, vivem a agonia máxima representada por esse eclipse. Fico pensando em todas as pessoas e todas as famílias ao redor desse conflito, nessa profunda agonia. Pensando em genocídio, que é uma palavra talvez para essa semana, genocídio como eliminação deliberada de grupos específicos, foi exatamente ontem que se completou os 30 anos do genocídio de Ruanda. É um evento que tinha em si a marca de um Saturno em peixes, tal qual, se foi 30 anos atrás, Saturno tem um retorno de 30 anos depois a gente está com Saturno em peixes novamente. Isso me faz pensar o seguinte, que se Saturno é fim, é finitude, em peixes a gente pode estar falando do fim de quem está em exílio, né? Porque peixes tem super a ver com isso, né? Do fim dos excluídos, do fim de minorias, do fim de grupos, né? Como eu sempre digo para vocês, o tempo não tem só quantidade, o tempo tem qualidade. É interessante porque a gente está vivendo posicionamentos planetários nesse momento que falam sobre essa questão. Portanto, de novo, genocídio é uma palavra para esta semana, prestemos atenção. Agora, 2 outros eventos interessantes aconteceram. Interessante na falta de uma palavra melhor, né? Vamos combinar. Que tem a ver com o céu desse eclipse. Entre eles, o primeiro dele, que me saltou aos olhos, foi o incidente que aconteceu com a escritora Rosianna Murray. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, imaginando que uma escritora, Mercúrio, né, uma figura, qual o arquétipo que está em cena? Mercúrio, foi atacada por um pitbull e teve o seu braço e a orelha arrancadas pelo animal, num ato de extrema violência. Isso é Áries. Atos de extrema violência acontecem em Áries, contra uma figura absolutamente mercuriana. Nossa, fica aqui a minha solidariedade para essa mulher, porque eu também, como escritora de alguma maneira, ficaria completamente transtornada. Isso é ferramenta de trabalho. Né? Como é que uma pessoa vai viver assim daqui em diante? Certamente um animal solto pela cidade, pela irresponsabilidade de alguém. Isso precisa ser visto, né? Outra questão importante e que tem tudo a ver com a constelação de fatores e de arquétipos ao redor desse eclipse é o estresse entre Elon Musk e a justiça brasileira na figura de Alexandre de Moraes. Elon Musk é dono do Twitter, a gente está falando de um mecanismo mercuriano, um mecanismo de comunicação em estresse com a justiça, num conflito, numa briga, numa disputa, Áries. Vamos ver o que acontece nos próximos dias nesse incidente que acontece exatamente sobre este céu. Na nossa vida pessoal, em se tratando da nossa vida cotidiana, eu acho interessante as pessoas perceberem pessoas que têm aspectos entre 9 e 29 graus de Áries, portanto, Sol em Áries ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em Áries podem se sentir tocadas, especialmente tocadas por este eclipse, mas não apenas essas pessoas, e aonde no mapa a gente tem o signo de Áries ao redor desses graus, mas também pessoas que têm aspectos importantes nos signos que formam uma cruz, uma quadratura. Portanto, pessoas com aspectos importantes ao redor de 19 graus. De Câncer, de Libra e de Capricórnio vão viver as tensões de uma quadratura sobre sua vida e sobre seu mapa. Prestem atenção. Como esse é o assunto mais importante desses tempos, eu fiz um vídeo especial sobre o eclipse de 8 de abril. Deixo o vídeo para vocês, precisam entrarem, pesquisarem. Quem viu, reveja, que é para a gente entender como essa configuração celeste pode, digamos, ter efeitos, impactos das nossas vidas aqui embaixo, em vida coletiva e em vida pessoal, tá bom? Uma outra configuração importante dessa semana e que faz parte do eclipse de alguma maneira é a conjunção de Marte, que é Deus da guerra, com Saturno. Também falei sobre isso no vídeo do eclipse da semana passada, mas eu queria fazer uma atualização desse movimento, tá bom? Como eu escrevo no texto, no céu do eclipse, entre os dias 8 e 12 de abril, o Deus da guerra faz uma conjunção com Saturno em peixes, ambos juntos. Sob tal configuração, paralisia, sentir-se paralisado é uma possibilidade, ok?
Outra, a possibilidade da gente ter atitudes muito covardes em se tratando de algumas situações. Falei também sobre isso. E alguns de nós poderão se sentir de mãos atadas. Se a gente tem ali o Deus da ação que se movimenta, mas que em peixe ele não funciona lá muito bem e ainda de mãos dadas ali com Saturno, parece que Saturno não deixa a gente se mobilizar e agir do jeito que a gente queria. Aí eu sugiro no texto de hoje, se a gente não consegue agir para fora, ao invés da gente brigar com o movimento, a gente tenta outras perspectivas criativas. Talvez o que esse movimento esteja dizendo para a gente no eclipse e para essa semana seja que o movimento seja interno, é para dentro. Se nos sentimos paralisados ao nosso redor, toda essa energia de ação, de atitude e de resolução de questões se volta para dentro, tá bom? Como eu escrevo, Marte e Saturno juntos em peixes podem ser de grande valia para usarmos essa potência para transformações internas que exigirão de nós o melhor dessa configuração, que é intuição, sensibilidade, disciplina e compromisso, que são palavrinhas que estão causando calafrio nos últimos tempos, né? Porque as pessoas cá entre nós estão muito cheias de mimimi, mas se elas se dedicarem com disciplina e com compromisso, é possível que elas tenham, sim, bons resultados. Fica a dica da tia. No fundo, não é sobre os outros, mas muito mais sobre nós e sobre nós no mundo. Por isso, a internalização desse movimento. A propósito, Marte também faz parte do mapa Marte em Peixes. Olha que interessante, estava estudando o mapa do genocídio de Ruanda. Na ocasião, 7 de abril de 1994, quando começou o genocídio de Ruanda, que foi uma coisa horrorosa, prestem atenção, porque as coisas que acontecem em África, as pessoas não têm dimensão. Morreram mais de 1 milhão e tantas pessoas. Eu estive em Ruanda em 2012, fiz uma série de entrevistas com muitas pessoas que participaram da situação à época. Temos muito o que aprender com aquele conflito, né, com o que aconteceu naquele genocídio e o que está acontecendo no mundo na atualidade. Naquela época, tínhamos Saturno em Peixes e Marte em Peixes. É a mesma marca deste tempo. De novo, o tempo não tem apenas quantidade, o tempo tem qualidade. Uma outra configuração agora que chama a atenção da gente essa semana e que marca o eclipse é a conjunção, a união de Sol com Mercúrio. Ela vai estar ainda mais evidente, ou melhor, evidente daqui até o dia 12 de abril, tá bom? Aqui a gente está falando, portanto, de trazer a consciência para o Deus mensageiro e da percepção da gente, uau, ter sacadas brilhantes e insights, principalmente conversando com pessoas importantes da vida da gente ou em processo terapêutico. A gente está com Mercúrio retrô. Mercúrio retrô é voltar, repensar, pera lá, fiz uma... E de repente agora eu vou ter que me realinhar com determinadas coisas. Quando o Sol chega, a gente toma consciência disso. A gente volta atrás e quem sabe a gente possa dar inclusive uma segunda chance para a gente, ou para alguém, ou para algo. Então preste atenção, tá bom? Aproveite a oportunidade, esforce-se, especialmente na terapia, se você estiver fazendo, e nos seus movimentos reflexivos. Aproveite esse momento para revelações importantes. Uma outra configuração que pega para o final da semana, não faz parte da configuração deste eclipse, da formação deste eclipse, é a conjunção de Mercúrio com Quirón. De novo, Deus mental, mensageiro de percepção, de sacada das coisas, que está em retrogradação, em conjunção com o Deus, com um asteroide, né, que fala pra gente de algo que dói em nós, tá bom? Na conjunção, portanto, entre ambos, teremos a possibilidade de verbalizar, tornar verbal, Mercúrio, as dores antigas da nossa alma e, portanto, curá-las, porque é muitíssimo através da palavra que a gente resolve um monte de coisas. Em sete terapêutico, uma das mágicas é o seguinte: você precisar de uma certa habilidade totalmente mercuriana para você reelaborar uma cena, uma situação, uma mágoa, algo que aconteceu contigo, organizar aquilo em ideias, em palavras e transferir e externalizar isso para o terapeuta. Isso é mágico por quê? Porque em vários momentos, quando a gente fica muito acabrunhado e ensimesmado com o problema, a gente não o elabora. E quando a gente elabora para o outro tem que ouvir, a gente recoloca várias coisas em novas perspectivas e pode ter sacadas incríveis pelo simples ato de comunicar algo. Então eu acho que esse é um movimento muito importante. Se você não estiver fazendo terapia e puder
fazer, faça, porque é um movimento de grande abertura de consciência e isso é trabalho de autoconhecimento, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Enfim, uma semana que começa com um eclipse não será nada menos que incrível, senhoras e senhores. E tudo pode acontecer entre situações terríveis e incríveis. Como canta Gal Costa, né? Tudo é perigoso, tudo é divino e maravilhoso. Por isso é preciso a gente se manter atento e forte, porque não temos tempo de temer a morte. Quem não tem tempo de temer a morte está muito atrás da vida. E o que eu desejo para todos nós essa semana é muita vida para todos. Bom, pessoal, deixem seus comentários cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Quero saber como vocês estão passando por este eclipse, quais são os efeitos ao seu redor. Peço a gentileza de vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, com os inimigos também, porque a gente quer luz no caminho dessa gente, para eles pararem de nos infernizar, não é mesmo? E amanhã a gente está de volta. Um beijo carinhoso, uma baita semana para todos nós, que o céu nos guie e que a aventura nos transforme.